acreditar aquilo que Deus está fazendo, não é? Deus nos chamou para esse lugar. E desde abril, não é? Nós estamos aqui. Desde o dia 18 de abril nós começamos, né, aqui. E nós estamos então desde esse tempo sabendo que Deus nos abriu essa porta. E essa consciência de uma igreja que nasce, não é? Eu já até falei isso aqui, né? Eu nunca participei do nascimento de uma igreja. Para mim está sendo muito novo. Assim como quando a Maria Clara, né? Nós fomos grávidos da Maria Clara, foi assim também, né? Tudo é diferente, né? Tudo muda, sua visão de mundo, sua perspectiva, né? Suas emoções, tanta coisa muda quando você passa por uma experiência como essa, não é? E nós estamos tendo um privilégio de ver uma igreja nascendo. E o privilégio não apenas de ver, mas de ser essa igreja que nasce, de contribuir com essa igreja que nasce. E isso é tão poderoso, tão maravilhoso. E também nos faz como um papel em branco. Pelo menos esse é o desejo do meu coração, ser um papel em branco para que Deus escreva o que Ele quer. Amém? Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Paulo disse isso de uma certa igreja assim: vocês são a nossa carta, escrita não com tinta. Amém? Então que de fato nós sejamos essa carta escrita por Deus. Há uma declaração de Paulo também, quando ele diz que nós somos feitura sua, criados para as boas obras. Essa palavra feitura aqui, ela significa poema. Nós somos um poema, nós somos feitos por Deus para viver isso, para ser igreja, para viver esse tempo. E quando nós entendemos a preciosidade disso, queridos, eu pelo menos assim, cada dia para mim é um dia intenso, cada dia para mim é um dia, né? Às vezes é intenso porque eu queria estar em outro lugar, mas não estou no meu trabalho secular, né? Às vezes eu queria estar fazendo outra coisa, mas ainda não posso. Né? Mas mesmo assim, ali, lembrando de cada um, orando por cada um, né? Buscando Deus e desejando ver Deus agindo na vida de cada um. Outro dia, o Dudu me mandou uma foto, né, que me emocionou muito. Esse compartilhamento dessa realidade tão gloriosa de Deus, até na vida das crianças, né, que tinha a ver com o filhinho, né, e isso é maravilhoso. A vida comum da igreja. É tanto que Deus deseja fazer no nosso meio. Mas existe uma coisa que é essencial para nós. Eu comecei falando sobre isso, que é o investimento do tempo juntos. Existe um mistério de Deus, existe algo que Deus estabeleceu quando nós nos reunimos. Quando eu falo nós, não apenas nós aqui, mas toda a igreja de Cristo que se reúne na face da terra. Quando se reúnem, existe um mistério de Deus nisso. Existe algo que Deus estabeleceu nisso. Existe um poder, existe uma graça, existe o Espírito de Deus que se faz presente, que se move e que realiza coisas profundas que às vezes nós não vemos com os nossos olhos, mas que está sendo estabelecido no nosso espírito, no nosso coração, na nossa vida. Quantas vezes, queridos, saímos de momentos como esse, como se estivéssemos pisando em nuvens, né? Porque Deus falou, porque Deus se moveu, porque adoramos, porque tocamos o sobrenatural. Como Deus deseja isso para nós também. Como Deus deseja que nós cheguemos nesses momentos com o nosso coração totalmente livre para ser tocado, para ser ministrado, para ser posicionado. Hoje,
Deus quer se mover em sua direção, mas Deus quer se mover também de dentro de você, realizando algo poderoso, algo transformador na sua vida, porque esse é o nosso Deus, Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Deus que nos transportou, Ele nos deu uma nova nacionalidade, amém? Ele nos deu, essa nova esperança, essa nova vida que está em Jesus Cristo, seu Filho. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados, nele nós temos a certeza e a esperança do Deus que nos ama. Aleluia. Vamos orar, queridos, e dizer para Deus que nós nos abrimos de fato para Ele, que nós desejamos de fato Ele nas nossas vidas, nós desejamos ser movidos, ser tocados, nós queremos mais do que a religião oferece, mais do que a rotina estabelece. Nós queremos mais de Deus, mais da sua presença, porque é ela que transforma, é ela que nos interessa. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor. Senhor, mais de Ti, Senhor. Senhor, Senhor, limpa o nosso coração de tudo aquilo que nos entorpece, Senhor, desse mundo do pecado. Limpa, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos, de tudo, Senhor, que turva a nossa visão e a nossa percepção, Senhor, e dá-nos, ó Deus, essa lucidez, essa sobriedade daqueles que Te conhecem, daqueles que Te veem, daqueles que Te enxergam, daqueles que são tocados pelo Senhor, daqueles que querem, desejam Te tocar. Hoje aqui nesse lugar, Senhor, move profundamente em cada coração, em cada mente, Senhor. Liberta a nossa mente, Senhor, liberta o nosso ser. Oh Deus, em nome de Jesus, para que livres possamos Te dar glória, para que livres possamos nos apresentar ao Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que livres possamos abrir os nossos lábios e proclamar a Tua salvação, para que livres possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo a ir mais fundo na intimidade contigo, a experimentar o poder que transforma o nosso coração, a presença gloriosa do Senhor em nós. Em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor, nós queremos Te celebrar, nós queremos cantar o Teu nome, nós queremos festejar a Tua presença, nós queremos sim, ó Deus, porque o Senhor nos faz felizes e completos, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa satisfação. Só em Ti, Senhor, nós somos realizados, completos, ó Deus, encontramos a nossa verdadeira vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja louvado o Teu nome, seja glorificado o Teu nome, seja exaltado o Teu nome. Os anjos Te adoram e nós Te adoramos, nós Te exaltamos, levantamos o Teu nome, Senhor, exaltamos o Teu nome. A Ele seja honra, a Ele seja glória, Senhor, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre.
declaramos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Chegar o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Ungido de Deus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Igual não há, igual não há. Verbo vivo, Deus de nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, curando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer.
Tudo que eu conheço, a tua fidelidade é maior que qualquer outra. Eu prefiro estar contigo, Jesus. Eu prefiro estar contigo, Jesus. Te adorar, que eu nasci, te amar, é pra isso que eu vivo. Te adorar, que eu nasci, te amar, é pra isso que eu vivo, Jesus, Jesus. Você fala todos juntos, seu amor é maior do que tudo que eu conheço. Eu nasci pra te amar, é pra isso que eu vivo, te adorar. Porque eu nasci pra te amar, é pra isso que eu vivo, te adorar. Porque eu nasci pra te amar, é pra isso que eu vivo, te adorar. Porque eu nasci pra te amar, é pra isso que eu vivo, te adorar. Porque eu nasci pra te amar. Viver a nossa adoração em nome de Jesus. Não existe realmente um lugar melhor para estarmos, ó Deus, do que na tua presença. Na tua presença nós nos conhecemos melhor, nós te conhecemos melhor. A vida verdadeira, oh Senhor. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar
Santo Deus,
ti derramo meu louvor, sobre ti derramo meu amor. Aleluia. 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 Derramo meu louvor, derramo meu. Senhor, muito mais que uma canção, Deus, muito mais que uma canção, Pai, porque o Senhor vê como o homem vê, mas o Senhor vê aquilo que está dentro, aquilo que ninguém consegue ver. Muito mais que uma canção nós queremos oferecer ao Senhor, muito mais do que expressões nós queremos oferecer ao Senhor. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, tudo que temos de melhor nós oferecemos ao Senhor. Deus, vem receber, Senhor, a nossa adoração. Nós derramamos diante do Senhor as nossas vidas e rendemos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada. Derramamos sim o nosso louvor, o nosso amor, quebramos os vasos de alabastro diante de Ti, Senhor. Aleluia. Derramo sim, Senhor, derramo sim, Senhor, derramo sim. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu Aleluia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Aleluia. A tua presença neste lugar, Pai. A tua presença. Senhor, à medida que cantamos, à medida que adoramos o Senhor, à medida que expressamos ao Senhor nossa gratidão, nosso amor, Senhor, vem encher os nossos corações com a tua presença, vem nos tocando, Pai, com a tua unção, vem sondando os nossos corações, vem ministrando sobre nós, Pai, aquilo que o Senhor tem para realizar, Senhor. Perdão, graça, cura, Deus. Vem neste lugar, Senhor, trazendo renovo. Renovo no corpo físico, Senhor. Renovo, Senhor, espiritual, levantando aquele que está abatido, seja fisicamente ou espiritualmente. Deus, nós clamamos a tua intervenção nesta noite e pedimos ao Senhor, sopra neste lugar. Oh, vem com o teu Espírito, Senhor, porque nós estamos aqui para adorar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus fiel. Vem com tua unção, Senhor, vem com a unção do Senhor sobre este lugar. Vem, Senhor, e enche esse lugar com a poderosa unção do Senhor, a unção que quebra o jugo, Senhor, que despedaça, que quebra as correntes, os grilhões, as cadeias, as fortalezas, Senhor. Liberta nesta noite. Oh, Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor que todo engano seja removido. Deus, que as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente nesta noite, ó Pai, nos entregarmos, Pai, não só cantarmos, mas nos entregarmos ao Senhor por completo, sem reserva, sem preocupação, Deus, sem medo. Aleluia. Oh, Jesus, deixou os céus me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Cante comigo. Deixou os céus me
amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós te exaltamos. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Alô, verdade gloriosa. No altar de adoração seja sempre, aleluia, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus.
Aleluia. Como é bom estarmos debaixo dessa verdade de que somos livres, libertos pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós podemos aqui juntos cantar essa liberdade, desfrutar dessa verdade tão poderosa e tão gloriosa nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, oh, aleluia. Oh, oh, a cruz me libertou. Aleluia. A cruz me libertou. Oh, glória a Deus. A cruz me libertou. Aleluia. Foi santo. Cruz me libertou. Aleluia. Libertou. Libertou. Aleluia. Libertou. Hoje posso cantar, hoje posso servir, hoje posso viver, hoje posso sim adorar. Oh, porque a cruz me libertou. Obrigado. Te agradecer. Seja exaltado, agradecidos a todo sempre, toda honra, toda glória, toda exaltação são para ti, Senhor. São para ti, Senhor. Nos consagramos a ti, Senhor, as nossas ofertas, nossos dízimos. Nos consagramos, Deus, em adoração a ti, Senhor. Em adoração a ti, Senhor. Porque tu é amor, tu é glória, tudo é Deus, Senhor. Para a glória do teu nome nós oferecemos a ti, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus. Você sentar aqui. Então, queridos, na última semana nós falamos sobre o que Jesus fez por nós. E alguém se lembra do que Jesus fez por nós, que nós falamos na semana passada? Qual foi a obra que ele fez por nós? Isso aí. Oi. Você subiu o meu conceito aí. Glória a Deus. Nós fomos, o Senhor Jesus nos substituiu. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver. Ele tomou o nosso pecado e nos deu a sua vida. Ele levou a nossa morte, nos deu a sua vida. Nós é que éramos para morrer, mas Ele morreu no nosso lugar. Amém? Amém. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas, como eu disse também, isso é apenas o começo daquilo que Jesus fez por nós. A obra de Cristo ela é muito mais do que isso. Mas antes de falar e entrar nessa questão, só precisamos nos lembrar que entramos nesse assunto, na verdade, por causa das conversas clichê, por causa do costume que muitas vezes nós desenvolvemos com as coisas e acabamos perdendo o interesse ou perdemos a importância que damos a determinadas coisas. Às vezes cantamos e falamos coisas que já não paramos mais para pensar sobre o significado delas. É interessante, falando sobre isso, né? Eu estava vendo um artigo outro dia sobre aquela expressão que a gente canta no parabéns. A gente canta parabéns, depois do parabéns tem aquele, né? É pique, é hora, ha, tim, bum. Teve
crente aí até falando que isso era palavra de maldição, que isso era coisa de demônio, não sei o quê. Gente, é um povo criativo, é um povo crente, né? E na verdade, gente, não tem nada disso. Não estou falando que é uma coisa também abençoada, não, mas não tem nada a ver com isso. Segundo o artigo que eu li, tudo surgiu por causa de um determinado lugar onde estudantes se encontravam. E aí eles tinham, eles criaram tipo uma celebração. E a primeira expressão é pique, porque tinha uns estudantes que era bigodudo. E ele aparava o bigode com a tesourinha e fazia pique. E eles ficavam pegando no pé dele. Chamavam ele de pique, por causa do bigode e do aparar da tesoura, do barulho da tesoura no bigode. É hora, porque no lugar onde eles bebiam cerveja não tinha refrigerador na época, era 1920 por aí. Então eles colocavam a cerveja para gelar na barra de gelo. E era meia hora, tinha que levava. Aí quando eles marcavam no relógio, dava hora, então eles falavam, é hora, porque a cerveja estava gelada. Ratimbum é porque, onde eles estudavam, chegou um estudante lá, indiano, e o sobrenome dele era Ratimbum. E eles gostaram da sonoridade, o cara virou uma celebridade na escola, e virou Ratimbum, e eles incluíram esse negócio no meio da jogada. Eu acho que você nunca mais vai esquecer disso quando você cantar os parabéns e alguém cantar essa parte. Mas você sabia disso? Eu não. Na hora que a gente estava... Para eles que criaram essa coisa, tinha um sentido. Eles estavam pegando no pé do cara, eles estavam celebrando a hora da cerveja, e eles estavam gozando a cara do sobrenome do sujeito, celebrando, sei lá o que é. Para nós, sentido nenhum. Entende como que a gente muitas vezes desenvolve, né, esse tipo de atitude? E é normal entre nós seres humanos, uma coisa que você sempre vê, sempre ouve, sempre fala, perde, vai perdendo com o tempo a essência, vai perdendo o significado. E muitas vezes na vida cristã isso acontece com a gente também. Aquele eu te louvo não é mais o mesmo apaixonado. Aquele eu te amo não é mais com a mesma intensidade, com a mesma disposição de amar. A Bíblia nos fala sobre isso. Lá em Apocalipse dizendo, uma coisa eu tenho contra você, você perdeu o seu primeiro amor. Ou seja, ficou comum. Perdeu a importância, perdeu o significado. Então, amados, como nós precisamos perceber isso? Como nós precisamos entender essa realidade de uma forma tão intensa? Porque, do contrário, a gente cai nessa mesma coisa. A gente vai, dia após dia, ir para na mesma direção. A gente vai acabar falando as coisas que não têm mais tanta importância. A gente vai acabar ministrando no nosso relacionamento com Deus, as coisas vão se diluir e vão diminuir a importância. O que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? Então, Ele nos substituiu. Mas o que mais? O que mais que Jesus fez por nós e que nós deixamos cair no esquecimento? E que nós deixamos que fique com menos importância? E uma coisa que Deus colocou no meu coração assim, de forma muito forte essa semana: Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. O que é que significa isso para você?
Jesus nos libertou. É claro que existe um significado, existe uma importância que ela é geral, ela é global, porque está relacionado com a natureza humana. Todo ser humano precisou ser liberto, ou precisa ser liberto. Aqueles que conhecem a Jesus, todos eles foram libertos das mesmas realidades, ainda que eles desfrutem disso ou não, ainda que isso seja um fato na vida deles ou não. Mas Jesus nos libertou. Para alguns, essa libertação pode ter sido das drogas. Para outros tipos de pecado, outros tipos de vício. O fato é que Ele nos libertou. Mas de quê? O que a Bíblia fala quando ela fala que Jesus me libertou? Eu queria em primeiro lugar, então, falar sobre a primeira libertação que nós recebemos. Não vou falar em termos de ordem, essa não é a minha preocupação, mas em termos bíblicos. De que Ele nos libertou? Em primeiro lugar, Jesus nos libertou de Satanás. Jesus nos libertou de Satanás. É interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas pensam que escravo de Satanás é só aquela pessoa que fica possessa de demônios. Isso é uma ideia comum. As pessoas pensam que estar preso por Satanás é estar possesso de demônios. Mas na verdade, não é apenas estar. É lógico que a possessão de demônios é um nível muito mais profundo de escravidão, porque não apenas a sua mente ou a sua alma, mas também o seu corpo estão possuídos, estão escravizados pelo diabo, por Satanás. E é uma situação deplorável, uma situação horrorosa. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa possessa de demônios. É triste. É triste porque o demônio, ele degrada, ele destrói, ele arrebenta, ele acaba com a vida da pessoa. Mas muito mais do que então essa escravidão física, nós precisamos entender que todos nós, se não conhecemos a verdade, se não conhecemos a Jesus, somos escravos do diabo. Mas aí eu vou dizer uma coisa que talvez pode chocar você, é que mesmo muitas pessoas que foram livres ou libertas do diabo na sua conversão, continuam sendo presas pelo diabo. Eu vou entrar nisso um pouco mais na frente. Mas agora eu quero falar sobre a libertação de todos nós das mãos de Satanás. Lá em Hebreus, no capítulo 2, nos versos de 14 a 18, o escritor de Hebreus ele fala algo muito interessante sobre isso, e eu gostaria que você me ouvisse aí, né, esse texto. Ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, falando de Jesus, né, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, e por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aqui nesse texto nós encontramos ao mesmo tempo a palavra da identificação ou da substituição de Jesus, que ele nos substituiu,
né? Ele se fez como nós, para que Ele pudesse também nos ajudar nas nossas tentações, é isso que está dizendo o texto. Mas Ele está dizendo que nós fomos libertos daquele que tinha o poder da morte. Nós fomos libertos. Se nós fomos libertos, significa que antes nós éramos escravos. Escravos de Satanás. Escravos do diabo. E por que nós éramos escravos do diabo? Escravo é aquele que não tem vontade própria. Escravo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E apesar de quando no mundo não temos a consciência de que éramos escravos de Satanás, e aí que entra a questão da palavra diabo, que significa enganador. Há pessoas que acham, e esse é o jargão do nosso tempo, né? Eu vivo do jeito que eu quero. E é assim que as pessoas dizem: você tem que viver do jeito que você quer. Estava conversando com o Sandrino agora mesmo, né? As crianças vão 8 anos de idade, cheio de vontade. Não, esse é o meu jeito. E você acha que é só nos 8 anos? Não. Quando a criança descobre que se ela fizer assim, os pais correm em volta, não é? Ah, meu filho, esse botãozinho funciona, vou apertar ele mais vezes. Aí você põe o menino do jeito e ele, não, é do outro jeito, é do jeito dele. Meu filho, bobos são os pais que acham que a criança não sabe de nada. É da gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Viver a vida do nosso jeito. E é isso que é pregado por aí. Quando eu digo pregado, eu estou falando pela humanidade. É do seu jeito. É o que você gosta. É a sua verdade. A sua verdade pode ser diferente da minha. Mas a minha é a minha. Então não se mete com isso. Lá no Brasil, pelo menos em Belo Horizonte, é muito comum você ver nos vidros dos carros, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Olha que sabedoria, né? Por que as pessoas gostam, queridos, desse negócio de morar muitas vezes em cidade grande, essa coisa assim, porque não tem contato com ninguém sabe, ninguém se mete com a sua vida, ninguém se preocupa com você. Você vive do jeito que você acha e entende que deve viver. E isso tem aparência de maturidade da humanidade, mas porém é o diabo por trás, manipulando as filosofias e as formas de pensar da humanidade, escravizando. Por quê? Eu estava comendo com o Claudinho num restaurante português essa semana lá em Boris Hill. Aí eu não sei, uma outra nacionalidade, não sei se é chinês ou japonês, começou a conversar com a gente e ele falou uma frase, né, que eu falei assim, que filosofia, né? Ele falou assim, na cabeça dele é assim: você tem que aproveitar a vida, porque você só vive uma vez e morre uma vez. Ou seja, faz o que te der na telha,
Essa filosofia diz isso. Faz o que você tiver vontade de fazer, porque você só vive uma vez e morre uma vez. Depois disso, acabou. Jesus, quando ele estava junto com os seus discípulos e começou a contar para eles o que haveria de acontecer, que ele haveria de morrer pela humanidade e tudo mais, Pedro, que já tinha sido elogiado por Jesus porque ele tinha trazido a revelação, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E Jesus falou assim: não, Deus entradas tu, Simão, filho de Jonas, porque o filho de João, né? Porque não foi de carne nem sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus começa então a falar do seu sofrimento e tudo mais, e ele diz assim: não, de jeito nenhum, jamais, mestre, você não, você é muito novo, você não vai morrer assim. Não, tem dó de ti mesmo, para com isso. E qual foi a palavra de Jesus para ele? Para trás de mim, Satanás, porque me serves de pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, mas nas coisas do demônio. Foi isso que ele falou? Na coisa do diabo, do inferno. Não, ele diz: cogitas nas coisas dos homens, ou seja, o seu pensamento é humano, o seu pensamento é de homem. Ué, mas Jesus não chamou ele de Satanás? Então tinha que falar do pensamento dele vindo do inferno. O que Jesus está revelando aqui, queridos, é que o pensamento vigente, o pensamento deste século, e é isso que Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com este século. É exatamente isso que ele está falando. O pensamento deste século, a maneira de pensar deste povo, porque isso é Satanás. O que Jesus está dizendo então é que o pensamento vigente, o pensamento humano, é influência, é colocado, é manipulado por Satanás. Por quem mais? Porque a Escritura nos revela que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Meu irmão, se você é crente, mas se você acreditar que o demônio vai entrar na vida do seu filho e começar a dizer isso, o demônio vai entrar na vida do seu filho. Porque você crê, porque você pensa desse jeito. Se você acreditar que você, como filho de Deus, será que eu estou me fazendo entender? Os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. A primeira libertação que Jesus trouxe para nós é a libertação do nosso espírito. É a libertação porque no novo nascimento é uma mudança de nacionalidade, é uma mudança de natureza. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Ali nós éramos escravos de Satanás, lá nesse reino de escuridão, nesse império da escuridão, nesse lugar de trevas, nesse lugar de ignorância, nesse lugar da falta de conhecimento de Deus. Nós éramos, como diz Paulo, sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim que vivíamos. Mas quando brilha a luz do Evangelho, da verdade de que Jesus nos substituiu, de que Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados, então nós somos arrancados, nós somos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Nós somos mudados de país, nós somos mudados de nacionalidade. Nós éramos daquele país, agora nós somos de outro país. Nós pertencíamos àquele conjunto de leis, agora nós pertencemos a esse outro conjunto de leis. Lá nós éramos escravos daquele que era o rei daquele lugar. Agora somos filhos daquele que é o rei deste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Nós éramos escravos.
agora somos livres, porque Ele fez isso, é um fato, Ele fez. Todos aqueles que creem em Jesus, confessando, como Paulo disse, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E é nesse momento que acontece esse milagre, o milagre da salvação, o milagre da libertação. Quando nós sacudimos as cadeias que nos prendiam e corremos para os braços do Pai, e somos aceitos por Ele, e recebemos da sua própria vida. Glória a Deus. Isso é um fato, isso é uma realidade que foi concluída, que foi concretizada por Jesus. Ele venceu aquele que tinha o poder da morte, que nos mantinha escravizados. Ele venceu, Ele nos tirou de lá, Ele nos comprou, Ele nos libertou, Ele quebrou o cativeiro, Ele nos arrancou com mão forte e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas às vezes nós olhamos para isso e mantemos o nosso coração apenas nessa realidade, mas ser livre de Satanás é mais do que isso. Em primeira instância, é lógico, graças a Deus e glória a Deus por isso, porque de fato somos livres. Como uma canção antiga do Asaf Borba, que eu gostava muito de cantar: nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou, tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Verdadeiramente somos livres. Mas nós precisamos entender, queridos, porque é aí que entra a aparente contradição. Se somos livres do diabo, por que ainda ficamos presos em algumas coisas que sabemos que não são de Deus? Muita gente entra em parafuso por causa disso. Deus, em Cristo Jesus, nos libertou do diabo. Mas para que a obra fosse completa, Ele tinha que também nos libertar da influência do diabo sobre nós. Porque uma coisa era pessoalmente, essa transposição de uma nação para outra, fisicamente, ser transportado, né? Literalmente, ser transportado. Mas e a influência? E os anos que nós vivemos como escravos? Porque uma coisa é você libertar uma pessoa que tem sede de ser livre e compreende o que é liberdade. Outra coisa é você libertar alguém que continua sendo escravo na mente. Jesus nos libertou de Satanás, mas Ele também nos libertou do pecado. E é aí que entra o parafuso de muita gente. Se Deus nos libertou do pecado, por que ainda o pecado faz parte da minha vida? Por que ainda eu me vejo pecando? E olha, durante muitos anos na minha vida, essa foi uma área de muita luta para entender, para compreender o que de fato significa isso.
Ele nos libertou do pecado. Eu quero começar lendo um livro, lendo o texto, lá em João 8. Você conhece João 8,32 de cor? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece João 8,31? Esse é um dos nossos problemas, queridos. Nós ouvimos tantas pessoas citando um texto e não nos preocupamos com o contexto. E aí nós pegamos meias verdades. E se essa é uma meia verdade, significa que eu vou ter meia resposta, ou meia consequência, ou meia verdade para a minha vida. Esse texto começa, em João 8,32, começa com a palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se começa com i, significa o quê? O i serve para quê? Para continuar, significa que tem uma coisa antes. Eu fui no supermercado e comprei batata, arroz, feijão e carne. Agora, se eu fico com o que vem depois do i, eu fico com a carne. Não é nada ruim, né? Picanha. Não é, Wesley? Mas e o resto? E o que veio antes? Fiquei sem. Nesse texto de João, é Jesus quem está falando. João 8,31 diz: disse Jesus aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele continua. Olha o que os judeus disseram. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Aqui começa o engano deles. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está dizendo que conhecer a verdade nos liberta. Mas aí olha só, isso é o que se diz por aí. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. E Jesus é a verdade. Não é isso? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então até aí tudo bem, é verdade. Jesus é a verdade. Conhecer Jesus de fato nos liberta. Mas Jesus estava falando apenas disso? Jesus estava falando apenas desse conhecimento dele como a verdade que traz então salvação? Não! Jesus está falando de toda a verdade. Toda a verdade, queridos, tem o poder de libertar, até mesmo no plano natural. Até mesmo no plano natural, a verdade muda a vida das pessoas. Quando nós sabemos a verdade sobre certas coisas, é diferente. Por exemplo, eu quando chego da rua, a primeira coisa que eu faço é lavar minha mão. Por quê? Porque eu sei, eu conheço a verdade de que se eu vou para fora e pego em tudo quanto é coisa, minha mão volta cheia de bactéria. Se eu não lavar, essas bactérias, elas podem me infectar ou infectar pessoas da minha família.
criança, a coisa mais natural para mim era sentar no chão. Pergunta se eu sento no chão. Quando eu falo chão, eu falo assim, no asfalto, no passeio, né? Não sei como é, nem Minas Gerais fala passeio, né? Calçada, meio fio, né? Tem que lembrar dessa questão cultural, né? Muito bem. Né? E nem se preocupar se o cachorro fez xixi ali, se fez número 2, número 3. Hoje, mas é de jeito nenhum. Só se eu tiver um papel, alguma coisa para colocar, aí eu sento. Não é? É claro, se for uma situação necessária, mas assim, eu de livre espontânea vontade, não sento. Por quê? Porque agora eu sei que é brabo o negócio. Eu estou usando uma coisa muito simples, querido, para a gente entender. Então, a verdade, ela tem esse poder de transformar a nossa maneira de viver, de fazer as coisas, de nos conduzir, de nos portar. Mas olha só, quando Jesus fala sobre isso, se existe uma coisa antes, então a ideia anterior completa a segunda ideia. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que nesse processo de conhecer a verdade, para conhecer a verdade, é o que ele está dizendo. E conhecereis, está dizendo assim, então, depois disso, vocês vão conhecer a verdade. E ele fala mesmo? Se vocês permanecerem, ou seja, se vocês perseverarem no meu ensino, naquilo que eu ensino, aí vocês vão ser meus discípulos, vocês serão meus seguidores. Aí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe o que ele está dizendo? Que a verdade que liberta não é a verdade conceito, não é apenas a verdade, Ele, o Cristo, que liberta, porque isso nós já conhecemos e fomos livres do pecado, nós fomos livres do Satanás, somos livres, ok, mas na nossa vida diária tem muita coisa que ainda. Ele está dizendo então que o conhecimento da verdade deve ser uma consequência da obediência a Cristo e aos seus ensinos. Significa que à medida que eu pratico o que Ele ensina, eu vou conhecendo a verdade não apenas como conceito, mas como prática na minha vida. E a prática da verdade é que vai me libertar. Sabe o que significa isso? Significa que se alguém me ofende, se alguém me fere, eu posso ir o resto da minha vida aos cultos da igreja e ouvir falar sobre perdão, mas se eu não pegar essa verdade e praticar, e ir lá com coragem, com decisão, e disser, eu perdoo essa pessoa, em nome de Jesus eu perdoo, e de fato perdoar de coração, ela não vai ser livre. Ou seja, essa liberdade, ela só toma fato, ela só vem de fato, ela só acontece de verdade quando eu pratico, quando eu faço, quando eu vivo. Nós sabemos muito mais do que praticamos, nós conhecemos muito mais do que fazemos, e por isso vivemos uma vida religiosa, e por isso vivemos uma vida aquém do que aquilo que Deus planejou para nós. Porque nós não levamos a cabo, nós não levamos mesmo até o fim as coisas que devemos fazer. Essa é a verdade. E é isso que nós não queremos. Porque nós gostamos, mesmo, estou falando de seres humanos, de conforto. É por isso que há muitas igrejas que são lotadas, algumas, mas são lotadas porque as pessoas vão atrás daquilo que querem ouvir, daquilo que é gostoso ouvir.
porque muitas vezes não são confrontadas e conduzidas a esse cristianismo que leva a pessoa a praticar aquilo que ela sabe. Isso significa, querido, que se eu guardo mágoa de alguém, eu estou escravo. Estou escravo da mágoa. Por quê? Porque eu não estou praticando a palavra de Jesus, eu não estou permanecendo no ensino dele do perdão. E se eu não estou permanecendo no ensino dele do perdão, então essa verdade não me libertou. Eu não estou ele usa essa palavra, verdadeiramente livre. Porque as pessoas podem ter aparência de liberdade, as pessoas podem viver uma aparência de liberdade, e elas podem viver um nível de liberdade, mas elas podem manterem-se ainda escravas. Há tanta coisa para falar sobre isso. Há tanta coisa que precisa ser descortinada nos nossos corações, nas nossas mentes, a respeito dessa questão, porque o principal campo de batalha que nós enfrentamos é a nossa mente. Aqui é o lugar onde o diabo encontra campo para nos escravizar. E isso é terrível. É terrível porque nós deveríamos viver uma vida totalmente livre, mas não vivemos. Porque constantemente vamos sendo enganados e nos enganando, nos deixando enganar. Jesus nos libertou do pecado através da sua própria morte. Ele nos libertou do pecado, da força do pecado. Mas por que constantemente a gente encontra pessoas dizendo é mais forte do que eu? Pessoas que já são salvas, mas que caem na pornografia, na masturbação, na mentira, na maledicência. Ela sabe que é pecado, ela sabe que é errado, mas toda vez que ela é tentada naquela área, ela cai. Toda vez. E aí é que entra a piração. A pessoa pensa, puxa, mas a Bíblia não diz que Deus nos libertou do pecado. Como é que eu ainda estou? Como é que eu ainda caio toda vez? Isso gera conflito. Eu estou falando por mim mesmo. Por muitos anos da minha vida eu vivi esse conflito. Vamos voltar para a palavra, queridos. Vamos nos voltar para a palavra. A palavra de Deus, ela nos dá clareza sobre aquilo que nós realmente precisamos. A palavra de Deus é de Deus para nós. E eu sei que o nosso horário já está avançado, mas eu preciso falar sobre isso um pouco mais. Você aguenta comigo um pouquinho mais? Eu preciso falar sobre isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele nos dá a chave para nós entendermos isso. Não apenas em Romanos, mas Romanos é capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Tem um texto, nós conhecemos vários textos dentro desses capítulos. E um deles é: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Quantos aqui conheciam esse texto? Você sabe o que vem depois? Qual que é o versículo depois desse? Hã? Vai lá, Fábio. Graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele começa a desenvolver veja bem, é um turning point, sabe? Ele chega aqui e é hora de fazer aquilo, porque até então ele começa a falar da angústia. Veja bem, ele não está falando de si mesmo no sentido presente. Eu estou vivendo isso agora, miserável homem que só. Paulo já falou, irmão, olha só, Paulo também não estava. Não, ele está descrevendo a luta que nós enfrentamos quando nos convertemos e temos que lidar com essa situação do pecado, sabendo que não agrada a Deus, mas não tendo forças para lutar, ou não sabendo lutar. Ele está falando desse conflito, dessa coisa que existe dentro de nós. Mas ele então fala assim: olha, gente, olha só o que acontece dentro da gente. Você fica nessa luta e é isso mesmo. Você sabe que não deve fazer e acaba cometendo pecado. E aí você não é mas a gente não olha para isso aqui. Paulo está escrevendo uma carta. Aí os estudiosos fizeram uma coisa para facilitar a vida da gente, por um lado, mas por outro lado, acabou com certas coisas. Aí eles colocam tudo com versículo e capítulo. Aí termina o versículo, você acha que o assunto acabou. Eles botam outro título no negócio, você acha que o assunto acabou. Não acabou, ele está continuando, ele está falando, ele está demonstrando, ele está abrindo o leque. E a gente fica lá, acabou. Aí a gente fica assim: ai, miserável homem que sou, que me livrará dessa morte. Eu aprendi, na maioria das pregações que eu já ouvi, nesse texto, onde esse texto é citado, a maioria dos pregadores para nesse ponto: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E se fala o restante, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque no meu corpo eu sou escravo do pecado, mas com o meu entendimento eu sirvo a lei de Cristo. E ele vai desenvolver essa ideia depois. Fica por aí, e a gente fica sem saber. Eu não quero que você fique assim. Mesmo que eu não consiga terminar hoje, eu prometo que nós vamos entrar, se precisar, fazendo até um estudo sobre isso, né, Lê? Lê é o meu companheiro de agonia. De vez em quando a gente troca umas figurinhas, né? A gente tem umas agonias aí que a gente troca figurinha. O negócio é complicado, né? Você conseguiu colocar para mim o texto? Então vamos lá. Ó, você gosta de ler Bíblia? Yeah. Mente não. Yes, eu gosto, né? Por que a gente não lê mais Bíblia no culto? Deixa pra lá. Só uma pergunta. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha aqui, eu já comecei de um ponto sem olhar o contexto. Porque aqui não vai dar pra gente. A gente vai ter que começar em Romanos 1 para poder caminhar nisso tudo. Não preocupa não, que a gente tem um estudo preparado para as células. Que no momento certo a gente vai estar trazendo sobre isso. Mas olha só, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo está dizendo, está falando sobre a questão da lei e da graça. Ele fala sobre essa questão do pecado, de Deus revelar a graça por causa do pecado, né? Então ele mesmo faz essa pergunta para a gente não ser desviado e não pensar coisas erradas, tirar conclusões erradas do que ele está falando. Ele está dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
fomos batizados em sua morte. Olha só, volta um pouquinho aí, o Wesley falou. Olha essa expressão. Ou vocês não sabem. O que ele está inferindo aqui? O que ele está dizendo? Eu espero que vocês saibam. Eu espero que vocês tenham conhecimento, que vocês entendam isso, de que nós fomos batizados em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? O que é ser batizado? O que a palavra batismo significa? Hã? Oi? A palavra batismo significa imersão. É ser imergido, ou seja, quando alguém é totalmente coberto, ele é imergido. Então, nós fomos batizados em Cristo, ou seja, imergidos em Cristo, colocados em Cristo. Quando começa a pensar nisso, né, o negócio fica pro meu lado. Né? Nós fomos batizados em Cristo. Ele fala assim: olha, aqueles que são batizados em Cristo são batizados na sua morte. Batizados na sua morte. Quando Jesus morreu, o que ele levou com ele na sua morte? Os nossos pecados. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós fomos substituídos e ele levou sobre si os nossos pecados. Então, quando ele leva sobre si os nossos pecados e morre como consequência dos nossos pecados, como sentença por causa dos nossos pecados, ele morre, ele pega os nossos pecados e leva com ele para a morte. Continua, Wesley, por favor. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha só, ele coloca duas ideias. Primeiro, nós somos sepultados. Significa que foi enterrado, foi colocado, foi lá. Mas Jesus, ele foi sepultado, mas não ficou na sepultura. Ele ressurge, ele ressuscita para uma nova realidade. E ele nos traz juntamente com ele, porque assim como ele levou a nossa morte e ele levou o nosso pecado, ele traz agora com ele a nossa vida. E deixa o pecado lá e traz a nossa vida. Ele traz a nossa vida para que nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Continua. Pois sabemos, olha aqui mais uma vez, Paulo falando, sabemos. É parte do conhecimento. Conhecereis a verdade nos entrará. Sabemos, conhecemos, sabemos que o nosso velho homem. O que é o nosso velho homem? O nosso velho homem é a natureza de pecado, é a natureza pecadora. O nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Tem um amém aí? Amém. Tem glória a Deus aí. Glória a Deus. O corpo do pecado foi destruído e não, para que não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vai, Wesley. Pois sabemos, olha aqui, de novo, sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus.
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Continua. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Olha só, portanto, ou seja, como conclusão disso, se isso tudo que foi dito é real, é verdadeiro, que nós fomos crucificados com Cristo e fomos sepultados com Ele na morte, e o corpo do pecado foi ali com Ele e ficou lá de uma vez por todas, e ressurgimos com Ele, recebemos uma nova vida. Portanto, se isso tudo é real e é verdadeiro, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ele está dizendo que existem duas coisas, queridos. Uma obra que é de Deus, Jesus fez a parte dele, Ele levou a nossa morte, Ele nos levou com Ele para o sepultamento. O nosso homem do pecado na cruz está lá, e ressurgiu nos trazendo uma nova vida. Mas agora existe uma parte que é nossa, e a nossa parte é essa: não permita que o pecado domine você. Essa história que a pessoa vê assim: não, pastor, foi mais forte do que eu. Quando o meu assunto já estou lá, já fiz, A pessoa está sendo sincera, sabe o que acontece? Ela realmente acredita que o pecado está sendo mais forte do que ela. E por isso ela está sendo derrotada vez após vez. Porque quando você diz que o pecado é mais forte que você, ele se torna mais forte que você. Porque você não crê nessa verdade. Essa verdade me diz que o pecado já não tem mais poder de dominar a minha vida. Aleluia. Não tem. Porque Cristo quebrou a força do pecado. Eu não devo mais viver pecando. É isso que Paulo está dizendo. Não faça isso, mas não se ofereça mais ao pecado. Sabe o que significa isso, filho? Eu gosto de ser prático. Eu gosto de ser aplicável. A questão é a seguinte: se eu acesso o meu computador na internet, não tem ninguém em pé, e aí eu dou aquele cliquezinho assim, aquele cliquezinho bobo, né? Que vai para onde eu não queria ver. Significa que eu estou oferecendo os meus membros para um instrumento da injustiça. Sou eu que estou oferecendo. E sou eu que, com os meus pés, me sentei naquela cadeira, botei o meu dedo no mouse e eu estou clicando e os meus olhos estão olhando. Sabe o que significa aquilo que Jesus disse? Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Existe uma paráfrase dessa verdade que eu gosto muito, que para mim tem muito a ver, que assim: não se coloque em uma posição em que você venha a ser tentado. Vigilância é isso. Vigilância é isso. É você ver a coisa atrás da curva. É você ver a coisa vindo. Assim, opa! É você antecipar, é você perceber, e é você tomar uma decisão clara: eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar levar, eu não vou. Se for necessário eu passar a minha vida inteira sem internet, eu passo a minha vida inteira sem internet. Se eu não sei lidar com a coisa, com o conteúdo, se eu não sei me cercar de forma que eu não acesse o que não devo acessar, então é melhor não acessar.
pessoas me chamem de retardado, ainda que as pessoas me chamem de atrasado, de retrógrado. Você tem e-mail? Não tem não, não acessa a internet não. Século 21. O que é melhor? Sua integridade espiritual, sua integridade moral, a sua questão familiar ou o seu prazer? Portanto, uma conclusão: não permitam. Continua mais um pouquinho, Wesley. Eu vou ter que, não vai dar para a gente ver tudo, queridos. Não, eu vou matar vocês hoje. Pois o pecado não os dominará. A versão clássica diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje não vai dar para falar sobre isso, porque isso, queridos, é uma verdade poderosa de Deus. É a graça que nos livra do pecado. É a graça que nos leva a viver uma vida santa, e não a lei. Só que muitas vezes, mesmo no evangélico, o que a gente aprende é a lei. É a lei, até na santificação a gente aplica a lei para se santificar. A gente acha que são as nossas obras, é a nossa conduta que vai nos fazer mais santos para Deus. Não é. Não acho que é heresia, não. Oh, queridos, sábado que vem eu vou falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós fomos livres do pecado, livres do domínio do pecado, da força do pecado. O pecado não tem domínio sobre vós. É uma verdade que nós precisamos abraçar, nós precisamos entender, nós precisamos colocar no nosso coração e crescer com ela, em nome de Jesus. Fique de pé comigo, querido, por favor. Eu tinha planejado a gente ler os 3 capítulos hoje, né? 6, 7, 8. Mas tudo bem. Vai ficar para uma próxima. Nós vamos conseguir. Tá? Porque esses 3 capítulos, queridos, eles se completam. Eles são verdades que vão sendo construídas. Eles vão. Paulo vai esmiuçando, ele vai abrindo o leque, ele vai entrando fundo, ele vai abrindo o pensamento. E se a gente não olhar para eles como um todo, a gente fica seccionado, a nossa mente ela fica assim, o versículo tal é isso, o versículo outro é aquilo. E na verdade tudo faz parte de uma verdade só, que nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, como ele disse, sabemos. Porque Jesus disse que se eu permanecer no seu ensino, se eu permanecer praticante da palavra, eu vou conhecer a verdade, e a verdade vai me libertar. Não sei quanto a você, queridos, mas eu sempre ansiei por esse nível de liberdade, por esse nível de libertação, ser totalmente livre das influências e ser influenciado apenas por Ele, por Cristo, por Deus, pelo seu Espírito Santo, e viver apenas aquilo que Ele nos chamou para viver, a vida plena, real, poderosa, gloriosa que Ele planejou para nós, livre de preconceitos religiosos, livres de conceitos de denominacionalismos, dogmatismos e tantos outros ismos por aí que destroem a verdadeira vida cristã, que nos livra também das heresias, dos extremos, das coisas que não agradam a Deus, das pessoas que interpretam as Escrituras através das suas experiências e não contrário, assim por diante. Nós somos chamados, queridos, para viver verdadeiramente
olhos, vamos orar. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela verdade do Teu Evangelho. Obrigado pela Tua morte na cruz. Obrigado porque o Senhor levou consigo o nosso homem do pecado, o velho homem crucificado, mas também levou os nossos pecados consigo para ser sepultado. Mas não ficou apenas aí, o Senhor ressurgiu, nos dando uma nova vida em Ti mesmo. Por isso Paulo pôde dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, possibilitando isso, fazendo com que isso fosse possível, viver uma vida totalmente livre, totalmente livre. Obrigado, Senhor, porque é para esse lugar que nós caminhamos, um lugar de libertação real, verdadeira. Não só a libertação que aconteceu na nossa salvação, mas a libertação também da religiosidade vazia, a libertação dos enganos, das mentiras de Satanás, a libertação da nossa mente, podendo desenvolver a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor a cada dia vai nos levantar luzeiros neste mundo, no meio de uma geração perversa e incrédula, para sermos luz e vivermos a liberdade com a qual o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui hoje é porque já temos experimentado muito da Tua liberdade, mas nós queremos mais, queremos tudo que o Senhor preparou para nós, toda a liberdade que o Senhor preparou para nós, sem dar ocasião à carne. É isso que nós desejamos, Pai. E eu te peço, Senhor Deus, que os nossos corações, as nossas mentes estejam sendo, durante essa semana, Senhor, trabalhadas, movidas, ó Deus, direcionadas pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que juntos, como igreja, possamos compreender, possamos conhecer através da prática essa verdade que liberta.